Bosque Maia, um parque que fica no centro de Guarulhos, na Avenida Paulo Fatini e que atrai cerca de 10 mil visitantes aos finais de semana. Conta com 170 mil quilômetros quadrados, com parquinhos, pista de skate, fontes de água e quadras. É um lugar de lazer, onde várias pessoas têm seus momentos de conexão umas com as outras e com a natureza. Porém, um problema assombra o parque. Quem pensa em Guarulhos, pensa em Bosque Maia, porque é como se fosse um cartão postal da cidade. Mas quem frequenta o Bosque Maia tenta ao máximo falar de tudo menos da água. Isso é porque aqui passa o Córrego de Cubas, um córrego que antes passava naturalmente pela cidade de Guarulhos e tinha um fluxo livre, mas que depois foi canalizado, retificado e ignorado. Aqui na parte de fora do parque a gente tem a continuação do córrego, ou o começo dele, que a gente percebe que tem liberação de esgoto e ao mesmo tempo a prefeitura insiste em dizer que esse esgoto não chega no parque. Isso seria estranho considerando que daqui para o parque só tem 15 metros mais uma rua para entrada. Eu acho que é difícil que a gente tenha uma estação inteira de tratamento de esgoto aqui embaixo. Essas paredes foram feitas para dividir e diminuir o fluxo e prevenir enchentes. Mas como a gente vai ver, o efeito foi um pouco contrário. E além disso, houveram mais pontos negativos do que positivos ecologicamente falando. A maior parte desse corpo hídrico é assim, parado, o que aumenta o índice de insetos, cheia de lixo e muitas vezes esverdeada, que é um evento que a gente chama de eutrofização, que é quando ocorre uma floração, ou seja, um aumento das algas na água e dos fitoplânctons. Além disso, a maior parte do fluxo do córrego passa por momentos de seca e de cheia em seus extremos, que é um resultado das divisões faladas anteriormente. É importante ressaltar que áreas como essa, onde tem mais plantas de raízes aquáticas, a gente percebe que a água tem uma aparência mais limpa. Isso é porque as raízes aquáticas, elas servem como um filtro que atrai as partículas suspensas na água e até metais pesados. Mesmo com todas essas características e com uma placa, é muito comum a gente ver crianças pulando numa água desse calibre. O parque também conta com várias nascentes. E a maioria delas é aberta para o público, mas algumas não. Mas isso tem pontos negativos e positivos. Os positivos é que a população pode visitar e conhecer como funciona uma nascente. Aqui não é o começo dela é mais para cima, mas a gente já consegue ver a água saindo do solo. E além disso, um ponto negativo seria que a gente vê muito aqui, que é uma quantidade anormal de lixo, e em especial lixo preservativo, que a gente vai comentar um pouco mais. Bom, continuando, enquanto nós fazíamos a gravação do documentário, literalmente nesse momento, quando a gente tentou fazer a tentativa de gravar a nascente pela primeira vez, essa foi a segunda tentativa, nós nos deparamos com um problema que era um casal performando sexo na frente da nascente. Isso é uma crítica que pode ser feita porque é estranho a quantidade de preservativos que a gente encontra no meio do mato. Isso mostra também o descaso que o parque tem, não só com o corpo hídrico, mas em boa parte com o resto da preservação também. Então é isso, nós escolhemos um ponto bem movimentado ao lado das quadras para realizar testes, para ver como que está o estado atual da água. E o teste escolhido dessa vez foi de coliformes fecais, que vai nos dar uma noção do nível de esgoto na água. Apesar de ser um teste preventivo e não dar uma noção exata dos resultados, ele ainda é um teste importante porque ele dá uma noção do que a gente pode observar como aspectos da água. Além disso, é importante porque, estranhamente, a gente não consegue encontrar relatórios nem diagnósticos relacionados especificamente ao Parque do Bosque Maia, e se é que são feitos com a regularidade que devem ser, apesar de dizerem que são na internet. Bom, eu vou falar um pouco sobre o porquê dos nossos resultados eram positivos. Bom, primeiramente, a situação do Córrego de Cubas, que é o córrego que passa por dentro do parque do Bosque Maia, ele
está numa situação um pouco precária. Primeiro porque ele apresenta diversas divisões. Dentro dessas divisões acontece um processo de eutrofização muito forte, porque a água ela permanece parada, além das canalizações de fora que depositam dentro desse córrego um esgoto doméstico. Ou seja, então é um esgoto sem nenhuma forma de tratamento, o que prejudica toda a vida que tem dentro desse córrego, né? Então, seja os peixes, enfim, tudo que a gente pode pensar, trazendo uma água contaminada e muito mais suscetível a bactérias patogênicas. O processo de eutrofização, ele impacta diretamente essas divisões, né, do leito, por conta que vai fazer com que o surgimento de algas seja muito mais suscetível. E essas algas acabam dando um mau cheiro e uma coloração esverdeada para a água, né? Fazendo com que isso impacte diretamente a experiência de quem está visitando o parque. Além de que a manutenção ela é extremamente irregular, porque o parque ele não tem a questão de fazer uma filtragem dessa água ou ter os cuidados básicos mesmo que necessita. E isso acaba fazendo com que a aparência do parque seja uma aparência abandonada, né? Então com lixo, enfim. O que a gente sabe que não é legal para ter um ambiente de lazer. O que poderíamos fazer para melhorar a qualidade dos corpos hídricos do Bosque Maia? Seria recomendado a remoção do lixo sólido já presente na água e a implementação de táticas de fitorremediação nas áreas mais eutrofizadas, com o uso de plantas aquáticas como água-pé ou a Vitória Regia. Em relação ao esgoto doméstico que é despejado no córrego, poderíamos sugerir a implementação de algo que já foi implementado no Parque do Ibirapuera, por exemplo, que seria uma pequena estação de tratamento de esgoto que irá tratar essa água antes que ela chegue no córrego. E para garantir a qualidade dessa água, seria necessária uma fiscalização mais frequente e rigorosa do corpo hídrico, além de análises periódicas para garantir que tudo na água esteja de acordo. E por fim, uma última ação que poderíamos propor seria a instalação de placas para a conscientização dos visitantes do parque a não jogar lixo no córrego. Mas o Bosque Maia não é o único que apresenta esse problema. O Parque do Carmo, Parque do Piqueri e Parque da Luz são alguns dentre os diversos parques que apresentaram resultados semelhantes. A preservação dos corpos hídricos garante o bem-estar da fauna e da flora, que precisam do rio para sua sobrevivência. Além disso, o contato com as bactérias presentes nos coliformes fecais pode causar doenças como a psittaciose e a salmonelose. Portanto, o tratamento da água do rio oferece aos frequentadores um ambiente mais fresco, bonito e sanitariamente seguro, sendo assim do interesse de todos nós.